Olá, muito boa tarde. Acompanhe agora os principais destaques do F1 desta quarta-feira, dia 6 de maio. Maranhão registra avanço no trabalho de vacinação, mas alerta para dificuldades de etapas fundamentais no combate a doenças no estado. A reunião em conjunto da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania com a Comissão de Orçamento. Os assuntos que marcaram a sessão plenária de hoje no Parlamento Maranhense. Você vai ver ainda os preparativos do tradicional Boi de Itapari para a programação de São João deste ano. O F1 começa agora. Deputados que integram as comissões de Constituição, Justiça e Cidadania e de Orçamento se reuniram para discutir vários projetos em tramitação na Assembleia Legislativa. Os detalhes da agenda na reportagem. A reunião conjunta entre as comissões de Orçamento e Constituição, Justiça e Cidadania contou com a presença dos deputados Neto Evangelista, presidente da CCJ, Florencio Neto, presidente da Comissão de Orçamento, Rodrigo Lago, Carlos Lula, Adelmo Soares, Ricardo Arruda, doutora Helena Duailib e Eric Costa. Mais de 20 pautas foram analisadas. Entre as aprovadas pela CCJ estava o projeto de lei que prevê gratuidade de estacionamento nos shopping centers para os consumidores que utilizarem os serviços do Viva Procon, localizados nas dependências dos estabelecimentos. Há entendimento do Supremo Tribunal Federal, isso foi debatido lá, que lei estadual não pode tratar de estacionamentos privados, como são dos shoppings. Só que neste caso específico não está se tratando do estacionamento privado do shopping, mas sim do serviço público que está se oferecendo dentro do shopping. Então esse serviço público precisa garantir o estacionamento de forma gratuita. Nesta quarta-feira está prevista uma nova reunião da Comissão Parlamentar de Orçamento para análise de projetos de lei de autoria do Executivo. Conseguimos avaliar em partes aquilo que deveríamos avaliar, as medidas provisórias todas avançaram, a organização da Polícia Militar, do Bombeiro Militar, nova disposição e salários e reorganização da Polícia Civil do Estado do Maranhão e outras medidas provisórias que estavam na pauta. Com relação à reunião conjunta, houve pedido de vistas dos projetos que estavam em pauta e amanhã teremos uma reunião extraordinária para que possa ser reavaliado. Agora vamos falar sobre saúde. O governo do estado divulgou um boletim positivo sobre vacinação entre a população maranhense. Mas as autoridades de saúde alertam para dificuldades no trabalho de reforço. A exemplo da segunda e terceira doses contra doenças que podem ser evitadas pela força dos imunizantes. O Maranhão registra avanços na cobertura vacinal, mas o alerta permanece. Parte da população ainda não completou o esquema de imunização. A maior preocupação é com o abandono da segunda dose e dos reforços, etapas fundamentais para garantir a proteção completa contra doenças. Então precisamos avançar nessas articulações. Temos municípios, principalmente da macro-região sul, com seus destaques nos avanços de suas estratégias e, é claro, em seus resultados que são nas coberturas vacinais. Então é importante a gente focar, principalmente nas vacinas das crianças menores de 2 anos de idade, que além do esquema primário de vacinas que precisam de 3 doses e mais de 2 reforços, para essas crianças ser considerada vacinada e protegida contra doenças, vírus e bactérias. De acordo com os dados da Secretaria de Saúde do Estado, 59,01% da população está imunizada. São 409.026 doses aplicadas. Porém, 284.149 pessoas ainda não foram vacinadas. Os dados mostram que, embora mais da metade da população tenha iniciado a vacinação, ainda existe um número significativo de pessoas que não voltou aos postos para concluir o ciclo.
Isso compromete não só a proteção individual, mas também a coletiva. É necessário a gente fazer essa busca ativa, não somente de ir numa estratégia, comunicar através da estratégia de saúde da família, que são os agentes comunitários de saúde, que podem estar nesta casa, comunicando aos pais sobre o retorno dessa criança, que é importante, dos seus esquemas de vacinação, assim como fazer também a busca ativa nos registros, para que a gente possa aí ter o alcance. A vacinação é responsável por evitar milhões de mortes todos os anos. Além de proteger contra doenças graves, ela reduz a circulação de vírus e bactérias e fortalece a chamada imunidade coletiva. Dose de reforço é sempre importante. A não realização desse esquema de reforço faz com que a gente fique vulnerável à doença ou pelo menos não tenha aquela proteção ideal quando a gente tem o esquema com reforço feito adequadamente. Por isso que é importante as doses de reforço. A gente sabe que as doses de reforço no Brasil nem sempre são seguidas de maneira correta, principalmente a vacina contra o tétano. Se a gente observar os reforços da vacina contra o tétano, realmente deixam a desejar. Mais do que iniciar, é preciso concluir. A vacina é segura, gratuita e continua sendo a principal aliada da saúde pública. Manter a caderneta em dia é um compromisso individual que faz diferença para toda a sociedade. Precisa estar atento para a criança não perder a oportunidade de receber uma vacina que está disponível, que vai ser ofertada e que é gratuita. Então é esse cuidado que a gente precisa ter. A campanha Maio Amarelo ganha força no Maranhão como um alerta urgente para a preservação da vida no trânsito, com ações coordenadas pelo Detran, que reforçam a importância da educação, do respeito às leis e da responsabilidade de cada condutor e pedestre. Mais do que números, a campanha chama a sociedade para um compromisso coletivo, transformar atitudes para garantir um trânsito mais humano e seguro para todos. Respeito, atenção, empatia. Atitudes simples que podem salvar vidas no trânsito. Durante o mês de maio, o movimento Maio Amarelo reforça a conscientização de motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres sobre a importância de um trânsito mais seguro e humano. Gerar essa empatia e fazer com que as pessoas entendam que o trânsito é feito de pessoas e que é muito importante que cada um faça a sua parte. Segurança no trânsito, ela não nasce na via, ela nasce dentro de cada um de nós. Então, se a gente começa a entender que essa segurança depende das nossas atitudes, com certeza a gente vai estar fazendo essa transformação, essa mudança de comportamento, gerando empatia, e com isso a gente salva vidas. Com o tema No Trânsito, enxergar o outro é salvar vidas, a campanha deste ano chama atenção para a responsabilidade coletiva. Eu me tornei um educador por conta de uma consequência errada que eu cometi. E eu passo essa visão, eu conto a minha história para outras pessoas continuarem com sua história e não serem interrompidas. A gente tem que pensar, antes de cometer uma imprudência, sempre pensar que ela vem acompanhada de consequências. Sempre. Faça o certo, faça o correto no trânsito, que você consegue, a gente vai conseguir mudar o número de vítimas fatais e sequelados no trânsito. Dados da Divisão de Estatística do Detran Maranhão mostram que somente entre janeiro e abril deste ano foram registradas 173.337 infrações de trânsito em todo o estado. O excesso de velocidade lidera o ranking, com 46.850 atuações. Também foram registrados mais de 10 mil casos de motoristas dirigindo com calçado inadequado e mais de 6 mil infrações por avanço de sinal vermelho. Ao longo do mês, o Detran Maranhão realiza ações educativas nos 217 municípios maranhenses, com blitz, palestras e atividades em escolas e empresas, reforçando que a mudança no trânsito começa com a atitude de cada cidadão. No próximo bloco, os assuntos que foram destaques na sessão plenária de hoje. E mais, os preparativos do Boi de Itapari para a programação de São João deste ano. A gente volta já com os insights.
Estamos de volta com a F1 e agora vamos falar ao vivo com a repórter Milena Dutra, que acompanhou de perto os trabalhos da sessão plenária de hoje na Assembleia Legislativa. Milena, as informações com você, boa tarde. Olá, boa tarde, Ronald. Encerrou agora há pouco uma sessão solene em homenagem aos 80 anos do Serviço Social do Comércio, o SESC, aqui no Maranhão, por indicação do deputado Aloysio Santos. A gente também acompanhou a sessão plenária de hoje, alguns destaques na tribuna. O deputado Wellington do Curso defendeu a nomeação dos aprovados no concurso de Cururupu. Os deputados Rodrigo Lago, Júlio Mendonça e o deputado J. Pinto voltaram a falar sobre a situação da MA 014 na região da Baixada Maranhense. E o deputado Carlos Lula e o doutor Iglesias destacaram o caso da empregada doméstica grávida agredida pela ex-patroa após ser acusada de roubo. O caso aconteceu no mês passado aqui em São Luís e está sendo investigado pela polícia aqui do estado. Esses foram apenas alguns destaques. Amanhã tem sessão plenária, 9h30 da manhã, a última da semana. Também sessão solene depois da sessão plenária em homenagem aos 100 anos do jornal O Imparcial, por indicação da presidente Iracema Velha, acontecendo aqui no plenário amanhã, quinta-feira, e com transmissão ao vivo, é claro, pela TV Assembleia. Eu volto com você, Ronald. Uma ótima tarde. Ok, Milena, obrigado pela participação. Agora a gente vai trazer os destaques publicados no site oficial da Assembleia Legislativa. Quem tem as informações hoje, de volta com a gente, Eula Belfort. Boa tarde, Eula. Olá, Ronald. Boa tarde para você e para todos que acompanham a Assembleia em Foco, primeira edição desta quarta-feira. Vamos aos destaques do portal de hoje. Aprovado o PL de Neto Evangelista que fortalece a saúde domiciliar no Maranhão. Comissão de Saúde debate processo de regionalização da residência médica. A Assembleia aprova projeto que cria programa estadual do paradesporto e atividade física adaptada. E CCJ e Comissão de Orçamento avançam na análise de medidas sobre segurança pública e administração. E para saber mais sobre essas e outras notícias, acesse o nosso site am.ma.leg.br. Boa tarde a todos e eu volto com você, Ronald. Beleza, Eula. Obrigado pela participação. Tem tudo pelo site da Assembleia Legislativa. E agora a gente fica por dentro também sobre a previsão do tempo. Como é que fica o clima aí nas regiões do estado do Maranhão? Ananda Fontinelli, boa tarde. Boa tarde para você que está nos acompanhando na Assembleia em Foco, primeira edição. Quarta-feira começou e a gente já abriu o dia aí de olho no tempo em todo o Maranhão no Diário da Manhã. E agora na Assembleia em Foco, primeira edição, a gente segue aí com alerta desde o início da semana que o Instituto Nacional de Meteorologia mantém, que é a previsão de acumulado de chuvas no estado. Os volumes podem chegar até 50 milímetros por dia, além de ventos moderados, o que exige atenção aí, principalmente em áreas de risco. Em São Luís, o tempo continua instável. Amanhã começou com sol entre nuvens e agora, ao longo da tarde e noite, há previsão de pancadas de chuva que podem ser mais intensas em alguns momentos. A previsão é de 30 milímetros, com temperaturas entre 24 e devem chegar até os 30 graus. Já em Timon, o dia começou com calor, mas agora à tarde o tempo muda e são esperadas chuvas passageiras com possibilidades de trovoadas lá na região. O volume previsto é entre 10 a 25 milímetros e a mínima é de 25, a máxima chega a 32 graus. É isso, antes da gente encerrar, fica o nosso alerta aí para essa quarta-feira. Em casos de alagamentos ou deslizamentos, a orientação é acionar a Defesa Civil no número 199 ou Corpo de Bombeiros 193. É isso, amanhã a gente volta com mais atualizações do tempo. Eu volto com você. Muito obrigado, Ananda. Agora vamos falar sobre cultura. Contagem regressiva para o São João do Maranhão e os grupos já trabalham forte para brilhantar os palcos espalhados pelo estado. Nossa equipe foi conferir de perto o ensaio do Boi de Itapari. Maio começou e o ritmo que toma conta do Maranhão é um só. E o Bumba Meu Boi de Itapari é um dos grupos que está com os preparativos a mil. Os bordados do Bumba Meu Boi, do Couro do Boi, é um projeto que começa um ano antes. Hoje em dia existe uma cadeia de produção, onde existe todo
um sistema financeiro das bordadeiras, das pessoas que costuram o couro do boi, desde os músicos e muito mais, né? Se a gente for falar, o boi ele tem filmmaker, o boi tem uma orquestra para manter, o boi tem inclusive transporte, né, para o brincante chegar aqui. Então é uma cadeia enorme de produção se a gente for levar em consideração todo o gasto que a gente vem de um ano de trabalho. Os ensaios acontecem todos os fins de semana. É quando os brincantes se reúnem para relembrar os passos das toadas antigas e aprender os das novas músicas. Alexandra está no boi há 3 anos, mas cada temporada é um recomeço para ela. O Boi de Itapari ele se completa 11 anos esse ano, né? E o público está com uma expectativa muito grande, o boi cresceu demais, tá? Estamos com um número de brincantes bem grande, né? A gente não esperava, graças a Deus tem bastante gente. Então a expectativa está enorme pelo nosso batalhão e a gente vai dar o máximo mesmo, o nosso máximo. Dudu quase viu o boi nascer. Dos 11 anos do Boi de Itapari, o cantador está há 10. Um compromisso com o grupo e com a cultura que ele não quer deixar tão cedo. Sempre vem uma vontade melhor, né? A gente sempre procura uma inspiração melhor para poder levar alegria ao arraial, ao povo do Maranhão que respira a cultura, vamos dizer assim, né? A gente sabe que o povo maranhense é cultura todo tempo, todo ano. Então a gente está aqui para poder só agregar um pouco mais sobre isso. Nolita tem um desafio pela frente. Fazer Catirina nos arraiais é inédito para ela, que já interpretou a mulher do pai Francisco no teatro. A diferença é que é muita dança, entendeu? Aqui a gente dança demais e nós estamos de parabéns com tudo. Fui contratado esse ano, é a primeira vez que eu estou, entendeu? E nós estamos com uma homenagem linda sobre o patrimônio de São Luís, as janelas, os casarão, e vamos com tudo esse ano, em 2026, não é, pai Francisco? Nilson, que interpreta o pai Francisco, nunca tinha brincado o Bumba Meu Boi. Bastou provar para não querer largar. É o meu 2º ano aqui, vim ano passado, fui convidado ano passado, gostei muito. É um pouco cansativo porque é puxado, de muitas noites brincando, mas estamos aí para isso, a cultura do Maranhão. Em 2026, o Boi de Itapari traz como tema Janelas para a Humanidade, homenageando todo o patrimônio que surge no Maranhão, passando pelo patrimônio arquitetônico, pelos lençóis maranhenses e chegando ao Bumba Meu Boi. Este ano o Boi de Itapari está com uma grande homenagem. Ele vai trabalhar o tema Janelas para a Humanidade. Janelas para a Humanidade nada mais é do que homenagear os nossos patrimônios reconhecidos, os lençóis maranhenses, o projeto arquitetônico do Maranhão, que é um dos maiores da América Latina, e ainda mais o complexo do Bumba Meu Boi, que é o que a gente realiza aqui no Boi de Itapari, Bumba Meu Boi do Maranhão. Com tantas belezas para se mostrar e à disposição dos brincantes, fica fácil perceber que o Boi de Itapari vai fazer bonito nos arraiais do Maranhão. Legal, boa sorte ao Boi de Itapari, a todas as atrações, né, que estão por vir. Nós vamos sempre acompanhar o máximo possível, tentando trazer aí essas preparações, né, os ensaios, para mostrar para você já o aquecimento do nosso São João, que está inclusive sendo divulgado por todo o Brasil pelas equipes do governador Carlos Brandão. A gente encerra por aqui o F1, agradecendo sempre a sua honrosa companhia. Às 6 da tarde tem a F2, com mais informações direto da Assembleia Legislativa, e a gente se reencontra pela programação da TV Assembleia.